Elevar o seu nível de consciência dentro do contexto da autorresponsabilidade, trazendo o estudo do livro Poder e Alta Performance, são 3 os níveis de consciência. E nessa live, hoje, eu vou falar sobre esses 3 níveis para que você possa identificar em qual deles você se enquadra hoje e como você pode fazer para ter consciência sobre esses níveis e mudar a partir dessa consciência. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Question of the Week. Obrigada por você que assiste online, ao vivo ou depois no gravado também. Vamos lá. Hoje eu vou trazer esse conceito dos níveis de consciência e eu trouxe material para compartilhar com vocês também. Deixa eu colocar aqui. As configurações mudaram um pouquinho, mas vamos lá. Na nossa live passada, nós falamos sobre essa escadinha aí do sucesso. Lembrando que pra gente sair da zona de conforto e dar o próximo passo, seria essa primeira subida, que é a partir da consciência. Então, o que nós vamos fazer na live de hoje é pegar esse nível de consciência e abrir ele, explorar mais para que a gente possa adentrar ao conceito que a gente tem aqui dos níveis de consciência. Bom, para a gente iniciar a imagem dos níveis de consciência, agora são 3, como eu disse para vocês. O primeiro nível de consciência é a consciência disfuncional, seguida aí da consciência relativa e da consciência plena. Então, o que acontece? Lá no nível da consciência disfuncional, a pessoa, com esse nível de consciência, ela não consegue visualizar, percebe que ela tá na base ali da montanha e ela não consegue ter uma visão clara das coisas, dos fatos, dos acontecimentos. Se a gente pegar o conceito nível de consciência e for pesquisar no Google, você vai ver que existe vários níveis de consciência. Você pode trazer até a pirâmide de Maslow para cá, como considerando questões de nível de consciência, que fale lá que o cara que tá na base dessa pirâmide buscando meios para sobreviver, ele dificilmente vai dar os próximos passos em direção aos outros níveis, que existem ali naquela pirâmide. Existe o nível de consciência de compra dos usuários, também quando a gente traz para o marketing digital, existe os níveis de Eugênio Suárez, por exemplo. Ele vai trazer o conceito de quando o teu cliente lá do outro lado, a sua persona, ela tá pronta para realizar essa compra. Então, em várias literaturas existe o conceito de níveis de consciência. Nós vamos trabalhar aqui o nível de consciência da autorresponsabilidade presente aqui no livro do Poder e Alta Responsabilidade do Paulo Vieira. Por isso tem ali, é disfuncional. Significa que a pessoa não tem essa visão do que é a visão de mundo, de que ela pode melhorar, a consciência dos seus problemas. É totalmente disfuncional o que ela vive ali. Já a consciência relativa, ela já consegue ver alguma coisa por entre as montanhas, nesse próximo passo, nesse nível de consciência que ela tem. E aí sim, a consciência plena, que é o topo, o cume da montanha, aonde a pessoa consegue ter uma visão 360 e consegue ter essa percepção da realidade, trazer conceitos mais produtivos para sua vida e tomar melhores decisões a partir desta consciência plena. Então, podemos dizer que a jornada da nossa vida, ela poderia sim começar numa consciência disfuncional e ir tomando os próximos níveis de nossa consciência. Acontece que esses níveis das nossas consciências, eles vão ser abalados aí de alguma forma, sofrem interferências, vamos colocar desta forma, pelas nossas crenças que a gente tem, as nossas crenças limitantes, olhando para a nossa identidade, olhando para a nossa capacidade e também para as nossas crenças de merecimento. Então, esses níveis de consciência vão estar ligados aí às nossas crenças.
Eu vou trazer outras imagens aqui para vocês também sobre os níveis e os filtros com relação a esses níveis de consciência. Eu já compartilho essa outra imagem com vocês. Antes, só tô olhando o meu mapa aqui para eu não esquecer de falar nada. Então, nesse nível de consciência são os 3. O disfuncional, né, é uma noção incompleta, uma noção irreal das possibilidades da vida, é uma noção debilitada, totalmente debilitada das suas possibilidades. Pode ser que pessoas que tenham algum nível, algum problema, por exemplo, mental, que ela viva essa consciência disfuncional por toda a sua vida. Mas ela está presente também em indivíduos ou pessoas que possam ter passado por traumas, por dores, e isso pode acontecer. E a gente vai ver isso, o porquê, eu vou trazer exemplos também. Já a consciência relativa, ela é uma compreensão do mundo, da situação limitada. Eu até sei que tem coisas ali que eu preciso, que eu posso melhorar, mas eu não tenho tanta clareza disso, né? Uma compreensão situacional também. Por exemplo, tem pessoas que são bondosas, têm um ótimo caráter, e aí diante de uma fechada de trânsito, essa pessoa vai lá e vai querer tirar satisfação, começa a perseguir esse carro, começa a querer pagar na mesma moeda. O que faz uma pessoa bondosa, gentil, na sua vida social, diante de uma situação, né, situacional, passar a ter uma consciência relativa? É justamente essa percepção do momento, a forma com que ela reage ali. E aí, a questão da inteligência emocional ou a ausência dela vai ter um impacto sobre essa consciência relativa. Tô trazendo a consciência plena como alguém que já tem a autorresponsabilidade e um nível de inteligência emocional capaz de entender e identificar as suas emoções, capaz de assimilar consequências de atos como esses diante de uma fechada de trânsito, por exemplo. Eu vou compartilhar outra imagem aqui, que é essa questão dos níveis de consciência através dos estímulos negativos. Cortou um pedacinho ali da palavra, mas está escrito estímulos negativos. Então perceba que a nossa consciência, as nossas reações, elas não vão somente ser ditadas pelos estímulos negativos, mas também pelo nosso nível de consciência. E aí vou acrescentar ainda mais: o nível de consciência que você tem em um pilar da sua vida pode ser diferente do que você tem em outros pilares. Só lembrando aqui os pilares. Hoje eu trouxe a imagem, porque eu sempre esqueço algum. Então são os 11 pilares que a gente tem ali. Espiritual, os parentes vai ser a parte que envolve os seus pais, seus irmãos, o seu conjugal, seus filhos, o social, a saúde, o servir, o intelectual, financeiro, profissional e o emocional. Acontece que dependendo do pilar, eu posso ter uma consciência disfuncional, uma consciência relativa ou ter uma consciência plena. Percebe que nessa roda ele tem de 0 a 10 para você avaliar. Provavelmente o que você tem uma nota a nível 10, acima de 7, o seu grau de consciência dessa área já está bem evoluído, você já tem uma clareza maior desse seu nível. Voltando aos estímulos negativos. Eu falei que a questão da inteligência emocional, ela é importante para como eu vou reagir diante dos estímulos negativos. E ela está relacionada a esse grau de consciência. Guardem isso, porque eu vou trazer um exemplo para vocês real meu que aconteceu comigo, para vocês verem o quanto eu mudei diante de vários aprendizados durante a minha vida aí. Esse conceito de autorresponsabilidade, de inteligência emocional, eu comecei a conviver com isso em 2016, em maior profundidade em 2017 para 2018, foi aonde eu trouxe mais para minha vida, né? E hoje eu tô aqui compartilhando um conhecimento para vocês, porque eu passei do nível de aprender para também ensinar isso, passar adiante esses conhecimentos que eu aprendi. Então vamos lá.
Quando a gente tem essa consciência disfuncional, eu não tenho filtro nenhum sobre a realidade, sobre como agir, nada. Então, vai chegar um estímulo e vai ter uma reação. Comportamento totalmente disfuncional, totalmente prejudicial. Muito desse tomou, levou, sabe? Que a pessoa tem ali, vem até do tempo das épocas das cavernas ali, onde eu não tinha consciência muito, eu sei que eu tinha que lutar, que eu tinha que fugir, então as ações acabam sendo pautadas nesse conceito. Quando eu passo para o nível de consciência relativo, eu até tenho um filtro, e esse filtro ele vai poder ser ora emocional, ora intelectual, ora uma pitada de compaixão, de amor ou de empatia, mas nunca todos eles juntos. Por isso ele vai dar essa visão que às vezes você responde diante de uma situação muito bem e às vezes você não responde tão bem a algumas situações. Então, trazendo para relacionamento, por exemplo, a pessoa é uma pessoa muito amorosa e tudo mais. Aí, diante de um término de um relacionamento, essa pessoa, ela vira outra pessoa completamente diferente do que você teve um convívio. Ela começa a perseguir, ela começa a não aceitar esse término, ela começa a trazer uma situação muito disfuncional, só que ela não é assim na sua essência. Ela tá fazendo isso por um estímulo negativo que ela recebeu, por uma dor que de repente ela causou para ela. Então ela acaba tendo esses comportamentos disfuncionais e improdutivos. Por isso, esse grau é relativo. Já a consciência plena, eu tenho esses 3 níveis que aparecem ali, ó, filtro intelectual, o filtro emocional e o amor sempre presente. Então, por mais que as pessoas venham e tragam questões, situações ou briga, eu já passei por uma situação, por exemplo, onde uma pessoa estava muito brava comigo, não conhecia ela, mas ela começou a me julgar e começou a me mandar um monte de mensagens não tão boas assim de ouvir. Só que eu sempre respondi essas mensagens usando um versículo da Bíblia, usando realmente a compaixão que eu sentia no meu coração para que aquela pessoa pudesse mudar aquela postura, aquele comportamento, né? Chegou um momento dessa conversa que essa pessoa até me mandou um áudio chorando, dizendo: nossa, você é uma pessoa muito boa de coração e tudo mais. Mas por quê? Porque eu me mantive ali nesses filtros de que essa pessoa não sabe quem eu sou. Ela provavelmente tá passando ou passou, teve uma vida cheia de limitações, de crenças e uma série de coisas que não cabe a mim julgar. E dentro da minha realidade, da compaixão dentro do meu coração que geralmente eu tenho, eu acabei conseguindo tratar todas essas calúnias e difamações, vamos colocar assim, com tranquilidade e naturalidade. Eu gosto do Leandro Carnal porque ele sempre fala assim, nas suas palestras, né? Quando ele dá o exemplo da mãe dele, ou quando xingam ele de careca, e ele fala assim: eu só tenho que aceitar, né? Porque eu sou careca. Ele fala da mãe dele, ele fala com humor também disso dentro da palestra dele, porque ele fala assim: ou eu sou, né? A integridade da mãe dele é colocada à prova, né? Ou assim, ela é ou não é aquilo. Então, por que as minhas reações vão ser diferentes com isso? Bom, deixa eu parar de compartilhar um pouquinho aqui, trazer pra vocês o exemplo que eu falei que me aconteceu dentro de uma consciência relativa, tá? Hoje, quem me vê dirigindo assim, eu sou totalmente pacífica no trânsito, e eu sempre fui assim. Só que diante de um estímulo muito diferente, eu tive uma reação muito diferente também. Então, o que aconteceu? Já vou dar mais detalhes. Mas assim, eu sou realmente muito tranquila no trânsito. Minha filha anda comigo, ela fica muito brava, que ela fala: mãe, por que você não buzina? Por que você não faz isso ou aquilo? Porque eu tô vendo que algo pode acontecer, que uma fechada pode acontecer, então eu ajo com naturalidade, eu já vou freando, já vou precavida, então eu já saio sabendo que essas barberagens podem acontecer e prevendo quais são as minhas reações emocionais diante disso. Mas aconteceu uma vez de
eu estar aqui andando pelo bairro e indo pra minha casa, quando de repente tinha um Fusca na minha frente. Esse cara foi como se ele fosse virar para a esquerda e de repente ele vira para a direita. E o que acontece? Quando a gente percebe que um carro que tá na frente já meio que dando sinal para virar, a gente não costuma ir pela lateral aqui, tipo, você vai virar, então eu já vou passando por aqui. Quando eu fiz isso e ele resolveu ir pro outro lado, ele bateu no meu carro, né? Aí o Fusquinha bateu no meu carro, eu saí até que tranquila, mas assim, eu percebi que o motorista do Fusca, ele tava meio alterado, assim, né? E naquele momento, ele falou algumas coisas que eu nem lembro direito nos detalhes, mas ele entrou dentro do carro e saiu correndo, fugindo, assim. Tava ele, a esposa, um filho. Ele entrou no carro e fugiu. E eu fiz o quê? Nessa hora, eu entrei no meu carro e eu fui atrás dele também. Olha que louca. E aí, o que acontece? Esse cara nesse Fusca, ele começou a passar por ruas preferenciais sem olhar pra ver se tava vindo algum ônibus, alguma coisa. E eu, como tava atrás dele, tava igual, no mesmo nível. Na minha cabeça, pensava assim: eu não vou ficar com esse prejuízo do meu carro. Ele vai ter que pagar por essa batida. Então eu vou ver até onde que ele vai aqui e vou pegar a placa, vou pegar mais dados, porque ele vai ter que pagar por isso. A minha cabeça tava assim, eu não sei qual tava na cabeça dele, que era fugir totalmente. Eu vou deixar o final dessa história pro final da live. Mas percebam o seguinte: acontece que a minha reação não foi tão quanto ela é hoje. Porque hoje eu tenho um nível de consciência muito mais aprimorado. E esse próprio aprendizado desse dia me traz mais consciência, né? De pensar, nossa, eu nem sei quem que era a pessoa, por que eu fui atrás. Ele poderia ter... Ele colocou em risco a família dele. Eu acabei colocando em risco a minha própria vida, né? Por não saber se o cara era um maluco lá que... sei lá, ia ter uma reação diferente depois, ou então até mesmo por estar passando como ele nessas ruas sem olhar muito bem para os lados e só seguindo, né? Ele também. Então, toda essa história me trouxe um aprendizado, um grau de consciência diferente. Então, eu já sei que as barberagens podem acontecer e minha postura é totalmente diferente disso. Mas, assim, me incomoda muito quando eu vejo essas fechadas de trânsito e diversas reações e reações não tão boas diante disso. Como que eu trago o grau de consciência para uma pessoa que teoricamente é pacífica na sua vida social, mas dentro de uma fechada de trânsito ela tem essas reações disfuncionais, porque acaba trazendo esse nível de consciência relativo. Eu tenho que trazer perguntas que vão trazer consciência para essa pessoa. Será que essa pessoa te fechou de forma intencional para te prejudicar? Será que essa pessoa te fechou porque estava desfiando de um ciclista? Ou então ela fechou você porque ela estava desviando de um cachorro na rua? Será que você mesmo nunca fechou ninguém por pura barbeiragem também no trânsito? Trazer perguntas de consciência para que a pessoa comece de volta a se voltar para a realidade do porquê que ela, diante de uma fechada, acaba tendo esses impulsos emocionais não tão bons, né? Por conta daqueles níveis de consciência. Então, é importante sempre entender em qual nível de consciência nós estamos. Lembrando que não há uma pessoa no mundo totalmente plena da sua consciência em todas aquelas áreas ali da vida que eu coloquei. Vou colocar de volta aqui. Uma pessoa totalmente plena de consciência de cada um dos pilares. Não, vai ter momentos da vida em que você vai estar numa consciência mais relativa por conta de uma situação ou de algo que você não viveu ainda. E isso pode acontecer. Outro ponto que pode acontecer quando a gente está falando da inteligência emocional é as pessoas que passam por grandes traumas, por grandes dores,
ela vivenciar uma situação ou de consciência relativa ou ainda de consciência totalmente disfuncional. O livro traz um exemplo de um cara que teve a filha morreu num acidente de carro. E a mãe da menina era motorista nesse acidente. Ele foi, né, depois do velório da filha, levar umas pessoas no aeroporto. E ele, como era representante comercial, tinha uma arma no carro. Quando ele foi levar a tia dele, tava, né, querendo que ela atravessasse a rua, um cara do ônibus teve uma reação muito, assim, que ele não aceitou muito bem, né? Porque ele acabou estacionando em cima da faixa do ônibus e esse cara se incomodou e falou, apontou a faixa, o cara mandou ele cuidar da vida dele. Esse cara pegou a arma e foi e tava indo em direção a esse motorista para matar esse motorista. Numa reação totalmente disfuncional. Por quê? Porque ele tava ali sobre um trauma, ele tava sobre um momento anestésico ali da situação que esse grau de consciência dele, ele evaporou, né? Aí o autor conta que ele era um amigo dele, encontrou no aeroporto, porque ele tava passando por lá, e acabou abraçando ele. E aí esse cara começou a chorar, começou a recobrar essa consciência. Então, por isso, as perguntas que vão trazer esse grau de consciência, é importante a gente ter e sempre se perguntar, né? Trazer para esse autoconhecimento e sempre se perguntar sobre o porquê eu tô agindo assim, porquê desse comportamento, né? É isso que eu quero, é o resultado final que eu espero, poder olhar além daquela ação e a consequência dessas ações que podem ocorrer. Deixa eu desbloquear aqui que bloqueou a minha máquina. Eu não quero esquecer nada. Então, eu falei aqui, ó, as consciências. Esses graus da consciência que a gente tem. Deixa eu voltar aqui. Os graus da consciência são esses três: a disfuncional, a relativa e a consciência plena. Lembrando que a consciência disfuncional é uma noção incompleta, irreal e totalmente debilitada de uma realidade. A consciência relativa, ela vai ser situacional. Ela é uma compreensão de fato de um acontecimento, uma compreensão precária de uma determinada situação, que te trazer para você decisões sábias ou decisões não tão boas assim, né, equivocadas. E a consciência plena, ela já é uma compreensão mais adequada, uma compreensão mais produtiva, mais pautada. Os três filtros ali, os três filtros, o filtro intelectual, o filtro emocional e o amor, ali a gente pode trocar por compaixão, a gente pode trocar por empatia, essa palavra também. Quando a gente está nesse nível de consciência plena, nós temos essa ação. Então, ela vai trazer essa compreensão adequada, inclusive das causas e dos efeitos de determinadas ações ou reações que eu venha a ter. Todas esses níveis de consciência são pautadas pelas nossas crenças limitantes, que vêm lá da nossa infância, sim, ou que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida. O que são as crenças limitantes? São três as crenças que a gente traz aqui. Aqui é a crença de capacidade, começa com a identidade, aí sim a capacidade e também o merecimento. Por exemplo, às vezes o estímulo que vem, ele pode ser positivo, mas a sua consciência pode também ter um comportamento disfuncional por ter uma consciência relativa. Eu explico. Quando eu saí do meu estágio e comecei num trabalho na BRQ na época, em menos de 2 semanas eu tive uma proposta para virar gerente de projetos. Só que eu não tinha consciência das minhas capacidades para ser gerente. Eu achava que para ser uma boa gerente de projeto, eu tinha que ter passado por todas as áreas da empresa, eu tinha que conhecer todos os sistemas, eu tinha que conhecer
mais pessoas e outras coisas. E na verdade não, mas mesmo a pessoa falando pra mim que ela enxergava em mim o potencial e que ela via que eu tinha que pensar e tomar uma decisão, eu não via isso em mim. Por que que eu não via? Porque as minhas crenças de identidade e de capacidade e também de merecimento, elas eram totalmente disfuncional. Como assim, Vanessa? Bom, se eu cresci a minha vida toda entendendo que para eu ter dinheiro, para eu ter sucesso, eu preciso trabalhar duro, eu preciso trabalhar pesado, como em 2 semanas de empresa alguém vem e oferece para mim uma promoção surreal dessa? Eu era analista júnior. Eu ganhava R$ 800 por mês. E aí a pessoa quer me fazer gerente de projetos. Então, assim, não condizia com a minha realidade, da minha vivência, para que eu tenho que trabalhar duro, para eu, né, ter os ganhos maiores e também outros cargos, outras posições. Então, na minha cabeça de júnior, eu ainda tinha que passar por pleno, por sênior, por outras coisas, para que eu pudesse assumir aquele cargo e aquela função. Eu não me sentia, na verdade, não me sentia que eu tinha, dentro das minhas crenças de identidade, as habilidades necessárias, o perfil necessário. Eu não me sentia capaz de assumir esse desafio e nem merecedora. A verdade era essa. A verdade era essa. E essa não foi só a nível de curiosidade, essa não foi a única oportunidade de carreira que eu perdi por conta das mesmas crenças. Então, por isso que eu falo que pra mim, depois que eu quebrei essas crenças, foi que eu comecei a ter um pouco mais de sucesso dentro da minha carreira. Mas isso veio do quê? Veio da minha infância, em que eu via minha mãe trabalhar duro, trabalhar pesado, pra ela ter os ganhos financeiros, pra ela ter as conquistas dela. Por isso, quando a gente fala que essas crenças da nossa infância pautam esses nossos resultados, é nesse nível de profundidade que a gente tá falando. Quer ver outro exemplo? Crenças com relação ao dinheiro. Eu tô errando minha senha só um pouquinho, gente. Fazendo 2 coisas ao mesmo tempo não dá, não. Ai. Crenças com relação ao dinheiro. Vou ficar mexendo no mouse pra não travar mais ali. Se você tem crenças com relação ao dinheiro também específica, então você vai também se sabotar por conta dessas crenças limitantes com relação ao dinheiro. E eu tinha e tenho, né, porque eu vivenciei vários aspectos com relação ao dinheiro na minha infância. E tem um fato muito marcante de uma briga do meu pai com meu avô, com uma foice, em que eles brigavam e o que estava em pauta ali dessa briga, eu me lembro quando criança, era o dinheiro. Era o dinheiro. Então, dinheiro traz dor, dinheiro traz sofrimento. Aí eu cresci aonde a minha mãe recebia uma pensão por morte. Então, o dinheiro da minha casa também estava associado a algo que era ruim. Quando saiu a indenização da morte do meu pai, eu não conseguia gastar o dinheiro, né, pra comprar algo pra mim, ou alguma coisa assim. Acabei comprando, mas eu não vivo dentro daquilo que eu comprei pra mim. Olha só, eu fui, né, as situações da vida foram acontecendo e a verdade é que a casa que eu comprei com esse dinheiro tá lá, tem outra pessoa morando e eu não fui atrás disso. Eu criei uma outra realidade pra mim, pra não precisar nem tocar naquilo que veio desse dinheiro. No meu subconsciente, isso tudo tem relação a essas crenças com relação ao dinheiro. E é por isso que esses graus de consciência que a gente vai trazendo, e inclusive esse autoconhecimento que a gente vai trazendo, é importante para mudar essa realidade que a gente vive agora e começar a construir uma jornada diferente. Então eu tinha mostrado aqui, nós falamos na live passada dessa escadinha do sucesso, que é a saída da zona de conforto, a tomada de consciência. Aí hoje nós estamos trabalhando esses 3 níveis de consciência aqui, mais em profundidade, para dar sequência a esses temas aqui presentes no livro Poder e Alta Responsabilidade, tá? Então,
Como que eu posso conquistar mais consciência, né? Falando agora de como que eu trago mais consciência pra minha vida. Eu tô olhando aqui no muralzinho. Como que eu posso, né, conquistar mais consciência? Geralmente, a forma mais fácil... Deixa eu parar de compartilhar. A forma mais fácil de você conseguir trazer consciência pra sua vida é na dor. É no prejuízo. É quando você perde algo. É quando você perde alguém. Que aí você não até então não olhava pra nada relacionado a isso. E aí passa a olhar. Porque tá doendo, sabe? Aí você, quando tá diante de um momento de dor, de constrangimento, de vergonha, aí você olha e toma essa consciência e isso provoca a mudança. Eu sempre trago aqui que as mudanças na vida das pessoas acontecem de 4 formas, né? Ou por medo, ou por dor, por vergonha. Dor, vergonha, constrangimento tá meio que relacionado. Ou por consciência, que é exatamente esses 3 pontos de consciência que a gente tá falando agora. Só que a pessoa, para mudar por consciência, ela tem que estar no processo de autoconhecimento. Ela tem que estar por dentro de quem ela é, dessas crenças limitantes que ela vive e as possibilitadoras que ela vai criar, o que ela vai desenvolver na vida dela. Se ela não tá nesse processo, a consciência não vai ser um fato principal para ela trazer a mudança. Dá um exemplo para vocês. Eu mudei hábitos alimentares por consciência mesmo. Eu tirei o glúten, tirei açúcar por consciência. Então eu vi o impacto disso e como seria e como, né, seria minha vida com 80 anos, como eu estava vivendo agora. Eu refleti conscientemente sobre isso e aí trouxe essas mudanças. Mas poderia ser diante de uma dor, poderia ser se eu tivesse diabetes, se eu tivesse problema no coração, se eu tivesse... É isso que eu quero dizer. Tem pessoas que só mudam quando ela passa pela dor. Tem pessoas que só mudam quando ela vai lá no médico e recebe a notícia de que tem só mais alguns meses de vida. De que se ela não parar de comer determinadas coisas, ou não cuidar do coração, não fazer atividade física, não vai ver o seu filho crescer. Então tem pessoas que realmente elas precisam, né, por questões de consciência e disfuncional, relativa e plena, passar por esse momento de dor para que tenha a transformação, para que tenha a mudança. Mas você que está aqui assistindo, sabendo disso, tendo o conhecimento, né? E esse é um outro fator para trazer consciência, é o educacional. É aprender sobre isso. Temos uma educação de base péssima. Quando é que foi que você ouviu falar sobre isso na escola? Sobre inteligência financeira, sobre inteligência emocional dentro da escola. A educação de base, ela é péssima, né? Mas seria um momento de você aprender, né? Por cursos, outros eventos, né? Geralmente por fora, né? Disso. E a própria educação cognitiva. Então, se você já vem de uma família que vivencia recentemente, uma amiga minha, um casal de amigo meu, tiveram uma filha, e aí eu até falei pra eles assim, nossa, a educação dessa menina vai ser muito diferente, queria eu ter esse conhecimento que eu tenho hoje quando os meus filhos nasceram, pra poder já trazer desde pequenininho essa consciência. Peraí, eu tive uma criação que, né, recebeu muitos insumos negativos na minha infância. Qual o cuidado que eu preciso ter na educação dos meus filhos, né? Essa consciência de como pai ou como mãe, que você tem esse poder de fazer diferente para o seu filho, ela vem, né? Ou ela vai vir, né, da sua própria casa, que você já vivencia isso, ou então porque você aprendeu. Só que eu já aprendi um pouquinho mais tarde. Os meus filhos já são adultos, né? Hoje eles já são adultos. Mas dentro dessas possibilidades aí,
que a vida foi se apresentando, eles também foram para os cursos de inteligência emocional, eles também vivenciaram todos esses processos e têm acompanhado aí diversos treinamentos, eles acabam fazendo junto comigo também. Ainda bem, nunca é tarde pra gente mudar, na verdade. Então, os fatores de mudança são esses: dor, o medo, a vergonha, a educação cognitiva e a educação emocional, né? Eu faço pelo menos um curso de imersão por ano de inteligência emocional. Já fiz de vários players dos mais tops aí de mercado, né? Já fiz do Paulo Vieira mais de uma vez, já fiz do Wendel Carvalho, já fiz do Paulo Marçal, do Método IP, já fiz o WA do Jerônimo Telmi. Então, assim, eu pelo menos uma vez por ano eu faço um desses cursos. Eu não fiz o do Roberto Marques, do IBC, Instituto IBC, eu não sou muito fã, mas assim, pretendo fazer um dia. E o Ultrapassando Limites, que é do Rodrigo Cardoso, que é um palestrante também sensacional, mas esse eu recomendo fazer presencial, porque tem inclusive um negócio de andar sobre as brasas, assim, eu acho que deve ser uma parte lúdica poderosa aí para mudanças também. Então, aqui, final, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que passei por tudo, gente. Ah, sim, tem uma frase final aqui de uma abolicionista de 1860. Harriet Tubman. Ela falou o seguinte: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que fossem escravos. Por que ela falou isso? Porque às vezes as pessoas, né, no caso lá, na época, ela tinha libertado diversos negros, né, que estavam escravizados, mas nem todos tinham consciência de que aquilo era errado, de que aquilo não era o normal de se viver, e por isso eles não foram libertos, porque não tinham a consciência de que eram escravos. E é por isso que a gente traz esse tema tão importante aí da consciência. A Elisa, seja bem-vindo, Vinícius também, a Elisa, querida coach também, Febracis, passando por esses níveis de consciência, porque esses níveis de consciência vai fazer a pessoa enxergar, peraí, isso não tá legal, isso não tá certo. E a gente vive numa realidade em que essa consciência, por exemplo, disfuncional, como é dessa frase dos escravos, acontece o tempo todo. Alcoólatras que não se consideram adictos, por exemplo. Mulheres que passam por relacionamentos abusivos, mas que elas não têm consciência de que isso está acontecendo com elas. Porque o nível de consciência tá ali relativo. Não tem uma consciência plena sobre isso. Então isso é muito importante a gente estar falando também. O primeiro passo para se curar é saber que está doente. Exatamente. É se olhar para dentro de si, saber essas crenças, né? E entendendo esses estímulos negativos que a gente recebe, as nossas reações, colocando esses filtros. Se eu não tenho nenhum por enquanto, que eu comece relativamente trazendo um filtro emocional ou intelectual ou um pouco de empatia pro meu dia a dia e vou começando a construir essa consciência mais relativa no primeiro passo, ao ponto de que o processo evolutivo vai me trazer essa consciência plena de trabalhar esses 3 filtros diante de um estímulo negativo que eu recebo ou de um estímulo positivo, como eu dei o meu exemplo aqui. Eu trabalhar esses filtros para que eu possa ter um comportamento saudável, um comportamento produtivo. Então eu preciso saber, quando o nosso colega falou ali, ó, dentro dessas 11 áreas da vida, eu preciso saber, sim, qual a nota que eu tenho em cada um desses pilares de 0 a 10, como é que tá a minha vida, e qual deles eu preciso mudar, em qual deles a minha consciência tem sido disfuncional, tem sido relativa,
ou eu vivo uma consciência plena? Se eu tenho relacionamentos saudáveis com as pessoas da minha família, ou conjugal, ou com os meus filhos, ou com os meus amigos, é porque o grau de consciência que eu vivo nesses pilares, ele é de consciência relativa ao pleno. Lembrando que não há pessoa no universo que vai ter 100% aí desse grau de consciência, essa consciência plena em todos esses pilares. Mas sim, é possível buscar a partir desses aprendizados esse grau de consciência. Um outro ponto muito importante que eu lembrei agora aqui, que é presente no livro, num exemplo que o autor traz ali, é a questão da empatia. Pessoas que não têm capacidade de ser empática com as outras pessoas, elas não vão conseguir se colocar no lugar do outro diante de situações ou adversidades. O exemplo que ele traz é de uma mulher que chegou para ele dizendo o seguinte: eu preciso da sua ajuda, eu trago meu marido com vários homens e o problema maior não é esse, o problema é que eu chego na minha casa e eu não sinto remorso nenhum pelo aquilo que eu faço. E tenho os meus filhos também, mas eu não sinto um remorso nenhum. O que acontece? A partir do momento que ela falou isso abertamente, ela já estava construindo uma consciência mais relativa. E ela começou a trazer esse grau de consciência, fazendo inclusive esse questionamento: me ajuda, por que isso acontece comigo? E aí o Paulo Vieira, muito sábio, trouxe para ela perguntas para que pudesse mudar essa realidade dela, para que ela pudesse começar a sentir essa empatia. E de que forma que ele fez isso? Trazendo esses elementos que eu coloquei aqui, que são importantes para a construção da consciência, dessa consciência plena, para você sair do relativo e ir para essa consciência mais plena. Ele trouxe a dor, ele trouxe a parte educacional, educativa, cognitiva e emocional, e começou a confrontar ela com perguntas que a gente costuma chamar de perguntas poderosas de sabedoria. Aí ele começou a perguntar: como que você chamaria uma mulher que frequentemente trai o seu marido? Como que você gostaria que fosse a esposa dos seus filhos? Começou a trazer isso, sabe? Como que você se sentiria se seu marido fizesse o mesmo com você? Imagine seu marido fazendo isso com você e depois diga sobre o seu comportamento. Ele foi trazendo essas perguntas provocativas, sim, mas para criar essa consciência, trazendo nesses níveis, né? Da dor, da parte cognitiva e da parte emocional, para criar essa consciência, né? Trazendo essa questão do filho, da família, para que essa pessoa pudesse de alguma forma, né, acordar e se colocar empaticamente no lugar desse marido, que ela não sentisse remorso, né? Ela pudesse ver a partir de uma perspectiva que ela não via até então. E aí ele conta que ela fez isso, que ela aplicou e que ela resgatou, restaurou o relacionamento dela depois dessas dicas, dessas perguntas e dessa consciência. Ele fez ela responder lá umas 5 vezes, umas 10 perguntas dessa, trazendo isso, trazendo dor, né, trazendo essa parte cognitiva e essa parte emocional, fazendo ela visualizar, fazendo ela se colocar realmente empaticamente no lugar do marido. Então, é possível sim construir essa consciência plena na vida? É possível, mas você precisa querer, de fato, vivenciar uma vida plena e abundante e trabalhar esses graus em cada um dos pilares da sua vida, para que você possa ter resultados melhores, maximizar os resultados que você já tem hoje e viver o extraordinário. Viver o extraordinário. Essa foi a nossa segunda live no tema de autorresponsabilidade. Recapitulando rapidamente aqui,
vou trazer a imagem. Na primeira live a gente falou sobre a autorresponsabilidade e o papel dela no sucesso, trazendo essa escadinha, passando por esses degraus aí, né? Saindo da zona de conforto e indo pro primeiro degrauzinho, que é a consciência. E nessa live de hoje, nós falamos dos 3 níveis de consciência, que é o disfuncional, o relativo e a consciência plena, que é estar no topo da montanha, no pico da montanha, olhando 360 graus para a sua vida com verdade, podendo assim maximizar os seus resultados em todas as áreas da sua vida e construir essa vida plena e extraordinária que todos nós merecemos viver. Lembrando que na Bíblia Deus diz que eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, cabe a nós, dentro do nosso papel, dentro do nosso conhecimento, cabe a nós buscar essa abundância e viver essa vida extraordinária. Um beijo para vocês, uma ótima noite e obrigada!